Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós analisaremos um livro, é um clássico escrito por John Charles Ryle. Esse homem viveu entre 1816 e 1900 e ele escreve um clássico para os jovens. Uma palavra aos moços é o nome desse clássico. É um clássico que não sei precisar exatamente quando foi escrito, mas com certeza tem mais de 135, 140 anos. E é mais atual do que o Jornal de Amanhã. E os irmãos verão a análise e a abordagem que ele traz e nós buscaremos tantas passagens nas Escrituras para endossar tudo o que ele tem a dizer. É um alerta vermelho para os jovens. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. A Bíblia diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E também Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Nesse alerta vermelho que ele quer levar aos jovens, aos moços, ele, no seu primeiro ponto, ele diz que uma triste verdade: poucos jovens em qualquer lugar têm interesse nas coisas de Deus. Lamentavelmente, ele continua certo e continua atual. Hoje, poucos jovens, rapazes e moças, têm de fato o interesse profundo por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pouquíssimos jovens, em qualquer lugar, ricos ou pobres, estudados ou não, na cidade ou do campo, têm interesse por Jesus e pelas coisas de Deus. Quantos jovens você conhece que realmente amam de todo o coração o Senhor, que querem se afastar do pecado, se afastar da corrupção, estão cada dia buscando mais a santidade, buscando mais a presença do Senhor? Quantos jovens você se encaixa ou se enquadraria nesse rol de jovens que está buscando ao Senhor com todo o seu coração e quando estiver fazendo algo para Ele com todas as suas forças? Os jovens têm desprezado a salvação, preferem viver no pecado e no mundo, e aqueles que se dizem crentes dificilmente levam uma vida cristã a sério. Não querem compromisso, não querem servir a Deus, não querem deixar as coisas erradas. Eu estou nessa caminhada cristã há mais de 20 anos, há 23 anos aproximadamente. E morei em Formiga, morei em algumas outras cidades. E eu posso dizer que é algo geral. Poucos jovens têm um interesse profundo pela palavra de Deus, pela busca do Senhor. E muitos que estão nas igrejas, eles nunca experimentaram realmente, verdadeiramente do Senhor. Estão ali mais por conveniência do que por convicção. Estão porque são levados pelos pais ou porque são levados por outras coisas que não são agentes de santidade, mas sim movimentos que trabalham a questão social para se socializarem, se juntarem com outros jovens, talvez interessado em uma moça, interessado em um rapaz, interessado em não se sentir o patinho feio e ter um grupo. Mas são poucos os que realmente vão ou estão por causa do Senhor Jesus Cristo, que estão dispondo as suas vidas para a honra e glória do Senhor, que estão dispostos tanto a viver como a morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Jovens que antes frequentavam assiduamente os cultos, as reuniões de jovens, cultos de oração, conferências. Eu vivi uma geração, eu conheci uma geração de jovens que frequentava, que era assíduo, que dificilmente faltava. A cada uma das reuniões, dos encontros, estávamos orando, estávamos reunidos. Cada um tentando vencer
os seus pecados, se aproximando de Deus. E hoje, lamentavelmente, muitos que começaram bem a sua caminhada com Cristo foram se esfriando, se afastando. E eu posso, infelizmente, dar testemunho de muitos jovens que já estiveram nos cultos e nos púlpitos da igreja, pregando, ensinando, dando testemunho, cantando, participando do coral, participando de especiais, envolvidos, que participaram de instituto bíblico, que participaram de seminário e que hoje não servem mais ao Senhor. Brincaram com o pecado, zombaram das consequências, não se precaveram, não se armaram com a armadura de Deus e hoje pagam um preço muito caro, algo muito sério. Eu posso dar testemunhos, eu tenho aqui uma lista. Jovens que hoje beijam a lona da derrota, que jogaram a toalha decretando vitória a Satanás. Eu conheço jovens que frequentaram igrejas batistas tradicionais e que hoje são alcoólatras, que são drogados, traficantes, pessoas que se envolveram com coisas ilícitas, estão presos, até suicida. Alguns se tornaram homossexuais, adúlteros, mães solteiras, pai solteiro e tantos outros pecados, porque se afastaram do Senhor e acharam que podiam brincar com o prazer, podiam brincar com o pecado, com a ilusão que o pecado traz. Muito cuidado, jovem que me ouve agora, que me assiste, por favor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida, aquele que acha que está em pé, olhe, não caia. Toma muito cuidado. Antes de dizer, isso nunca acontecerá comigo. Você pode ser o próximo. Nós não podemos nos descuidar. Satanás, ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a nossa natureza corrupta e pecaminosa, ela está inclinada para o mal. E nós precisamos nos afastar ao máximo das paixões, fugir das paixões da mocidade. Quando Deus, ele pede para que fujamos, para que estejamos longe, não é porque ele é mau e porque quer estragar o nosso momento. Queremos curtir a vida e Deus está de uma forma talvez autoritária, dizendo, você não pode, eu vou acabar com o seu prazer. Não, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, Ele está preparando-nos para bênçãos futuras. E se nós não plantarmos bem agora, nós teremos muitos dissabores, coisas amargas, uma família destruída, um casamento às mínguas, uma família sem liderança, uma vida sem dignidade. Por quê? Porque brincamos com o pecado. E com o pecado não se brinca. Jovem, qual é hoje a sua situação? De 0 a 10. 0 como aquele que está longe de Cristo. E 10 aquele que está bem apegado, bem próximo do Senhor. De 0 a 10, que cristão você é? Que tipo de cristão você tem sido? Qual avaliação seu pai lhe daria? Qual avaliação sua mãe lhe daria? Qual avaliação seus colegas da escola lhe dariam sobre o seu cristianismo, sobre a sua vida de santidade? O que você mesmo daria para a sua consciência? Você é um cristão que anda com Deus e tem andado com o Senhor? Ou é aquele que segue a Jesus de longe, à distância, assim como fez o apóstolo Pedro, depois que o Senhor Jesus foi preso? Ele seguia a Jesus, mas à distância. E o resultado disso foi que ele negou o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes e depois saiu para chorar amargamente. Não vale a pena seguir o Senhor Jesus Cristo de longe.
se aproxima do Senhor. Não brinque com o pecado. A morte e o julgamento estão diante de todos os jovens. A morte e o julgamento. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, o julgamento. A morte vem uma vez, não há reencarnação ou aquela história que morreu, acabou. Você morre e você presta contas a um Deus santo, justo e verdadeiro, que dá ao pecado aquilo que o pecado merece. Nós seremos sim julgados por Deus. A morte e o julgamento estão diante dos jovens também. Muitos e muitos jovens morrem diariamente. E se levarmos a sério essa realidade, cuidaremos melhor da nossa vida com Deus, pois um dia nós seremos julgados por Ele. Por mais que você pense que não, você será julgado um dia. E você precisa de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para andar em novidade de vida. Talvez você tenha passado pela igreja, como muitos passaram pela religião, mas não conheceram a Jesus dentro da religião. O máximo que a Igreja Batista Independente pode lhe proporcionar é lhe direcionar ao caminho, que é Jesus Cristo. E cabe você aceitar ou rejeitar, acatar ou menosprezar o dom de Deus, a salvação, a vida eterna em Jesus Cristo. E para isso você precisa se arrepender dos seus pecados, dar as costas para o seu pecado e olhar para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É somente através dele que você pode conseguir a salvação dos seus pecados, para que você não seja condenado à segunda morte, a ser lançado no lago de fogo. Há uma prestação de contas. Ou a Bíblia é verdade, ou nós podemos jogar todos esses livros fora. Porque Deus, Ele em Sua palavra, deixou-nos um alerta para a nossa redenção, para a nossa salvação, por amor. Estudos apontam que 29 jovens são assassinados todos os dias aqui no Brasil. E o suicídio juvenil mata mais do que a AIDS em todo o mundo. Irmãos, o pecado ele leva à morte, ele leva à destruição. Não podemos deixar para amanhã a decisão de servirmos a Deus fielmente hoje, pois não sabemos se estaremos vivos amanhã. Devemos fazer isso hoje, agora, enquanto temos a chance. A juventude passa, a saúde, a disposição, a empolgação, e não se engane achando que você pode curtir a vida e a vida no pecado e não pagar o preço. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Até vocês, jovens, vocês se cansarão, se fatigarão, cairão. Apenas em Deus nós podemos renovar as nossas forças, ter força para viver. Somente em Deus você sabe de onde você veio, o que está fazendo aqui, ou seja, qual é o seu propósito, o sentido da sua vida e para onde você vai. Somente em Deus nós podemos renovar, restaurar as nossas forças a ponto de abençoar outras pessoas, de ter uma palavra de salvação para aqueles que perecem, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que querem lançar mão da própria vida. Meus amados, nos aproximemos de Deus o mais rápido possível hoje. O que o jovem será no futuro depende do que ele é hoje. Eu repito, o que o jovem será no futuro depende do que ele é hoje. Outra verdade que o jovem esquece e acha que a vida é só curtir o aqui e agora, mas caso não morra, existe um futuro, existe a vida adulta, existe o futuro e o que será de você. O que fará? Como viverá? Depende de como você é hoje. E aí não pense que não há consequências pelos seus atos agora.
Não pense que há como esconder de Deus. Você pode esconder do seu pai, você pode esconder da sua mãe os seus pecados. Você pode se fazer de vítima ou tornar-se uma pessoa que você não é, tendo uma dupla personalidade. Você pode ser um hipócrita, ser alguém na sua casa e outra pessoa junto com seus amigos. Você pode ser alguém na igreja e outra pessoa totalmente diferente no ambiente da faculdade. Não importa. Deus, Ele vê. E Ele diz que nós não temos condições alguma de zombar do caráter de Deus e do que Ele diz, que tudo aquilo que o homem planta, ele também colhe. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo, ou seja, o tempo de Deus, ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então não pense que dá para brincar com o pecado. Você pode até brincar com o pecado hoje, pode brincar com o pecado amanhã, mas depois de amanhã você pagará o preço, a consequência dos seus pecados. Um jovem cristão ou uma jovem cristã, ela pode hoje brincar com as drogas, com entorpecentes e achar que isso não vai implicar em nada. Mas Deus está tentando privá-la de um desastre, de problemas muito graves na sua família no futuro. O que você é hoje, o que você faz hoje, implicará no que você será em um futuro próximo. Talvez você é um rapaz e hoje você está brincando com a fornicação, brincando com o namoro, com beijos, com garros e amassos, achando que isso não dá em nada, que não tem problema, que é comum, que todo mundo faz. Mas isso vai prejudicar seriamente o seu casamento. Isso vai trazer ciúme, isso vai trazer desconfiança, isso pode trazer inveja, isso pode trazer cobiça, isso pode trazer comparações, isso pode trazer um divórcio para você. Extremamente prejudicial. E quando Deus diz, olha, se guarda para o casamento, não é porque Deus quer acabar com o seu barato, não é porque Deus quer impedir que você curta agora, é porque Deus lhe ama. Por favor, conscientize-se disso, Deus lhe ama, Ele deseja o melhor para você, tanto para o rapaz como para a moça, para que vocês possam ser um e depois não ter memórias passadas e problemas com inveja, problemas com o ex, talvez uma gravidez indesejada, e você entregando parte do seu coração e o seu próprio corpo para uma pessoa que nunca será a sua esposa ou seu marido. E você acha que isso não trará implicações para o seu casamento? Para quando você estiver com a aliança no dedo? Acha que Deus não leva a sério? Deus, Ele lhe ama, Ele quer o seu bem. E eu como pastor, eu tenho ajudado vários casais, sempre chamado para ajudar pessoas que fazem parte da igreja, que não são da igreja, e nós estamos aí para poder ajudar. Mas é lamentável o número de casamentos que não tem um grau de satisfação, que estão empurrando com a barriga. Até recentemente preguei sobre casamentos de fachada, vivendo de aparências. Não é o plano de Deus. Mas isso acontece porque lá no passado, lá na juventude, na adolescência, tomaram decisões erradas, entraram por caminhos tortuosos, não andaram no caminho do Senhor e agora estão colhendo. A maioria eu pergunto, você casou com consentimento, aprovação, a bênção dos seus pais? Eu falei, não, casei escondido, eles não queriam. Você se aproximou de Deus naquela época, você buscou orientação de Deus para saber se essa pessoa é a pessoa com a qual você viveria todos os seus dias até a morte? Eu falei, não. E fez tudo errado no momento que tinha que conhecer a pessoa, o seu caráter, a sua essência. Não, preocupou apenas com a parte física, apenas com os amassos, com a fornicação. E não conheceu a pessoa, depois se casa com a pessoa. E aí vai descobrir que era uma pessoa que não gostava de trabalhar, que era uma pessoa preguiçosa, que era uma pessoa delinquente, que era uma pessoa que não tinha pudor, que era uma pessoa injusta.
que era uma pessoa mentirosa, que era um mau caráter, que tinha um passado terrível e nunca se arrependeu, de que era um lobo em pele de ovelha, que estava ali simplesmente para poder conseguir quem ele queria. E aí a pessoa não deu ouvidos ao pastor como conselheiro espiritual, aos pais. E a pessoa agora paga um preço. Às vezes a pessoa também nem salva era. E aí ela vem naquele casamento, se converte e está com problemas com o seu cônjuge. O cônjuge não tem compromisso, não quer Deus. Ali é luz no meio das trevas, é um jugo desigual, não tem essa comunhão. Então, pessoas que estão sofrendo e pagando um preço muito alto. E você não precisa disso. Você pode tomar as decisões corretas a partir de agora. Você pode viver para Deus. E Deus tem o melhor para você. Possivelmente, em outra reflexão, nós falaremos sobre casamento. Eu até pensei em trazer essa reflexão para hoje. Aqueles que sobraram do Dia dos Namorados, ou seja, aqueles jovens, aqueles homens e mulheres que não se casaram. Eu sei que alguns não querem se casar e essas pessoas têm que ser respeitadas. Sem nenhuma chacota, sem nenhuma forma de zombaria, porque é um dom permanecer solteiro. Mas nós precisamos observar aqueles que querem se casar e não se casam. E não conseguem encontrar a pessoa certa. Onde está o problema? Será que o problema está em Deus? Será que o problema está na própria pessoa? É importante seguirmos alguns padrões e entendermos o que Deus deseja para nós, para desfrutarmos o melhor dele aqui na terra. Aqui na terra, o nosso casamento, a nossa família tem que ser um pedacinho do céu. É como se fosse uma amostra grátis do céu e não do inferno. Algumas famílias vivem o inferno dentro de casa. Alguns casamentos são um verdadeiro inferno. E eu lamento, mas lamento profundamente por esses casais, por essas famílias. E se o pecado não for levado a sério, e for deixado, e for confessado, nunca alcançarão a plenitude, o melhor de Deus nas suas vidas. E jovem, cuidado com o que você está plantando agora. Você vai colher. É impossível zombar de Deus. Ele mesmo disse, não erre, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Deus não permite que Ele mesmo seja zombado por ninguém. Então não adianta falar, ninguém sabe. Deus vê. E o que você está plantando, você em breve estará ceifando. O caminho do pecado é morro abaixo. O homem não consegue parar quando ele quer. É como um caminhão desgovernado, descendo uma ribanceira. Você acha que tem controle quando está ali no início, mas logo, quando ele está embalado, aquilo ali, você não tem freio suficiente e paga um preço. Quanto mais rápido parar o pecado, mais rápido, mais fácil será para abandoná-lo. A experiência nos mostra que os corações das pessoas dificilmente mudam se não mudarem enquanto são jovens. Nossos hábitos são assim. Quanto mais antigos, mais fortes eles ficam. Quanto mais tempo prenderem a nossa alma, mais difícil de serem eliminados. Aqui eu tenho alguns exemplos. Quanto mais você se drogar, mais difícil será sua luta contra o mundo das drogas. Quanto mais você se alcoolizar, mais difícil será sua luta contra o álcool. Quanto mais você se envolver em carícias com sua namorada, beijos lascivos, olhares provocantes, mão bobas, encontros às escondidas, linguagens picantes, sexualizada no WhatsApp, entre outros, mais difícil será a sua luta em prol da santidade, da pureza sexual. Quanto mais você se envolver com o ocultismo e experiências demoníacas, mais difícil será para se livrar de tais práticas. Eu conheci jovens que se diziam crentes, que se envolveram com satanismo. Eu conheço pessoas que frequentaram a igreja e hoje são bruxos. Pessoas
que nunca provaram de fato o amor de Deus, que nunca experimentam, não brinque com o pecado. Agora talvez é o pai presente, a mãe que ouve. Não terceirize para a igreja o dever de ensinar, de instruir, de corrigir o seu filho. Ele precisa de um exemplo de cristão em casa. Ele precisa encontrar um pai que ama a Deus. Ele precisa ter convivência com uma mãe que ama ao Senhor. Em casa, a lerem a Bíblia, a terem um devocional, a orarem juntos, a repreenderem o pecado, a admoestarem. Os meninos, as meninas precisam de limites, precisam de correção. Se os pais falharem, pagarão um preço muito caro para com o futuro dos filhos, das próximas gerações, dos netos e bisnetos. Por favor, quanto mais você alimentar a amargura, o ressentimento contra alguém, mais difícil será para liberar o perdão para essa pessoa. Os pecados crescem à medida que nós crescemos. Eles se fortalecem à medida que nós nos desenvolvemos. Portanto, temos que tirar as coisas erradas agora e desenvolver hábitos bons, espirituais e saudáveis. O diabo faz um esforço especial para destruir as almas dos jovens. Outra coisa que os jovens não param para pensar é que o inimigo, ou seja, Satanás, ele é real e ele é destrutivo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, ele é um enganador, ele é perverso. Os jovens são o futuro do mundo, da sociedade, o futuro da igreja, o futuro da família. Portanto, se Satanás ele consegue destruir a vida dos jovens, ele destrói tudo. Porque os jovens compõem essa estrutura. Jovem, você faz parte do grupo para o qual ele oferece as suas tentações favoritas. As principais tentações para pecar, dadas por Satanás, são preparadas para os jovens. Coisas que parecem boas, mas que levam dor e morte, que agradam os olhos, mas destroem a alma. Ele pinta, mascara e adorna o pecado para levá-lo a apaixonar-se por ele, ao mesmo tempo que deforma, deturpa e ridiculariza as coisas de Deus, para que você se afaste de Jesus Cristo. O diabo ele é poderoso. O diabo não é todo poderoso, mas ele é poderoso e mais forte do que nós. E a única forma de vencê-lo é estando próximos do Todo-Poderoso. O diabo ele é incansável, ele é sagaz, ele é esperto, ele não é bobo. Ele conhece as fraquezas do coração humano. Sabe onde cutucar, onde atacar. Ele sabe exatamente qual tentação oferecer, qual isca propor ao jovem. Temos que cuidar com muita oração e vigilância. Em quinto, jovem, se você começar a servir Deus agora, você será poupado de muitas tristezas. Eu repito, jovem, se você começar a servir a Deus agora, você será poupado de muitas tristezas. O pecado é a causa de toda tristeza. Nenhum outro tipo de pecado parece trazer ao homem tanta miséria do que a dor dos pecados levados aos jovens. Doenças. Vemos muitos adultos hoje padecendo por pecados que cometeram na adolescência. Destruíram sua saúde quando eram adolescentes. Oportunidades perdidas, quantas coisas boas os jovens perdem por causa da preguiça, por causa de todos os pecados, oportunidades de aprender, oportunidades de aprender uma profissão, de ajudar pessoas, há tempo para servir ao Senhor. Nada disso volta mais na idade adulta. As decisões erradas, por causa do pecado, da empolgação, jovens tomaram decisões erradas, movidos pela carne, pelo mundo, pelo desejo de agradar os amigos. Errado. Tome as decisões obedecendo a Deus. Então, jovem, fique alerta. Esse aqui é um alerta vermelho. Como disse,
Nós meditamos na palavra de Deus como abordagem de um livro que foi escrito há quase 150 anos atrás. E parece que, mesmo as gerações mudando e chegando até hoje, na data em que vivemos, os jovens parecem tão iguais aos daquela época. Poucos jovens seguindo e servindo ao Senhor. Mas eu pergunto, você jovem, você está disposto a servir ao Senhor Jesus com todo o seu coração, a dar a sua vida por Ele, a glorificá-lo? Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo, mas tudo para a glória de Deus. Então aproveite agora para plantar bem, semear bem para o futuro vindouro, para que você seja uma fonte de bênção para a sua família, no seu casamento, se Deus lhe conceder um casamento, a filhos, um ministério, uma vida que tem pela frente, que essa vida seja vivida para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, Pai bendito, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe os jovens, ajude-os, ó Deus, a fugirem das paixões da mocidade, a buscarem ao Senhor com todo o coração, a estarem atentos, porque Satanás, ele é real e quer destruir, ele quer acabar com a vida dos jovens, para que cheguem num momento, ó Pai, numa idade onde não tenham contentamento nenhum, que possam olhar para trás e sentirem um desprazer pelas misérias, pelas decisões erradas, pelas consequências do pecado. Mas eu peço que o Senhor lhes ofereça nesse momento, Pai, mais uma chance, mais uma oportunidade de recomeçarem, fazendo melhor a partir de agora, vivendo para o Senhor com todo o seu coração, e tudo que vier à mão para fazer, que façam com todo o coração, com toda a força que têm. Ó Senhor, por favor, e se há algum jovem na igreja que não tem a Cristo como Salvador, que ainda não é salvo, que ainda não conhece a salvação dada em Jesus Cristo, eu peço que o Senhor, com o Espírito Santo, venha incomodar, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que venha ó Deus, se reconciliar com o Senhor e receber o Espírito Santo como penhor da possessão eterna. Ó Pai, muito obrigado por essa noite, por esta reflexão. Abençoa-nos e ajuda-nos. E aquele que cuida estar em pé, olhe, muito cuidado para que não caia. Em nome de Jesus. Amém.